Não, tô brincando. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no Mate com Finanças com a galera da Ludus. Vieram tomar um mate comigo, Elisa e Fábio, falar um pouquinho sobre empreendedorismo e o que é a Ludus. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Então tá, vamos lá. O que é a Ludus? Onde é que saiu essa ideia da Ludus? A Ludus, ela surgiu, acho que, ela, vamos dizer assim, né, ela nasceu dentro da nossa expertise, em função dessa questão da docência. Então, nós trabalhamos nos dois mundos que, por mais que eles sejam tratados como diferentes, nós sabemos que eles são iguais. Então, a educação, nós estamos falando dela na sua base, né? Na educação acadêmica. Isso. E na educação corporativa. Então, dentro dessa questão, quando a gente fala em educação acadêmica, a gente sempre está associado muita teoria, livros. E não tem a prática. E não tem a prática, então só está falando teoria. E quando a gente fala em educação corporativa, existe toda uma questão de agora tu tem que aplicar na prática essas questões. Como nós temos uma expertise muito grande nos dois cenários, a gente nada mais vê e vivencia essa relação que são iguais esses dois mundos. Porque a academia, ela cada vez mais urge, né? Ela grita por práticas, tanto que são essa reformulação, essa remodelação do ensino, ele está baseado na prática. E a educação corporativa precisando de teoria. Porque eles têm muitas práticas, as práticas do dia a dia, mas precisam ter algum rumo, precisam de alguns conhecimentos que solidifiquem isso. E muitas vezes, até para complementar a fala da Fábio, né, eles têm o fazer dentro da educação corporativa, mas não compreendem a importância, muitas vezes, desse fazer e os resultados para o todo da empresa. Porque o que acontece? Dentro das empresas, até quanto maior, mais agravante fica essa questão de que as empresas elas têm setores. E o colaborador, ele trabalha e ele entende o resultado do seu setor. E ele não entende, muitas vezes, o resultado maior, que é a soma dos setores. O resultado Isso. Final. Exatamente. E a Ludus entra neste meio ali para mostrar. A Ludus, ela vem fazer o que? Ela vem, e tanto que nós temos assim, Ludus, modelagem, né, de processos empresariais. Porque então esse termo, que acho que é a grande complexidade no entendimento, né? Quando a gente fala assim, modelagem, como assim? O que vão fazer, né, dentro dessa relação? Então, quando eu digo o que é que a gente tinha em mente quando surgiu até essa relação com esse nome, é que a gente pudesse mostrar, a partir com ferramentas, né? Então essa parte bem vivencial é pegar aquilo que a empresa, o cenário da empresa, e mostrar para ela, apresentar assim, a partir da fala da própria empresa, né? A partir da fala dos colaboradores da empresa, o que eles estão vivenciando. Então, o modelar é criar o cenário, por isso que a gente usa muito essa expressão lúdico. Lúdico. Criar o cenário lúdico onde a empresa possa viver a sua problemática, as suas questões. Muito bacana, muito legal. E essas metodologias ativas fazem parte de tudo isso. Sim, essa acho que é o grande mote, né, que nós estamos vivendo daí, com certeza, acho que esse privilégio está vivendo isso nos dois cenários. No acadêmico. No acadêmico e também no corporativo. E não é uma questão assim de moda, não é uma questão de tendência, é uma questão de percebermos realmente o resultado neste cenário corporativo, né? Porque a gente percebe, já é discutido, já é muito estudado no meio acadêmico os resultados a partir de metodologias ativas. Mas no meio corporativo isso ainda há uma certa desconfiança, né? Porque querendo ou não a gente faz uma simulação dinâmica, criativa, de recortes, de muitas vezes pecinhas, massa de modelar, jogos e tal. Então muitas vezes isso no meio corporativo há ainda uma certa rejeição e resistência. Então, o que nós mostramos? Nós mostramos que o adulto, não importa o cenário, se ele está no acadêmico ou se ele está no corporativo, ele aprende da mesma forma, né?
E o que a gente propõe através desse lúdico? Não é o brincar, não é vamos dizer assim, tirar o peso do treinamento, né? A nossa proposta, através do lúdico, é que a gente consegue pegar um grande cenário do fazer de uma grande empresa e propor num pequeno cenário, a curto tempo. Né? Num pequeno espaço de tempo, nós conseguimos refazer, reconstruir toda a prática dessa empresa, né? Através do lúdico. E eles conseguem reviver isso, eles conseguem perceber os gargalos e já propor soluções. Ali naquela prática. Porque no momento em que tu cria esse cenário, tu não está nele. Tu está olhando o cenário. Então, quando tu olha esse cenário, tu começa a identificar onde que estão acontecendo, onde que estão esses problemas acontecendo. Então, quando tu faz isso, porque tu sai do cenário e olha para ele. Quando tu faz isso através dessas metodologias ativas, porque daí vem a questão, o que são metodologias ativas? E aí, dentro de uma empresa, o colaborador consegue ver assim, opa, essa minha função aqui está interferindo lá na ponta do meu colega, só que como é que eu faço para mudar isso? Essa visão, qual é o meu papel dentro do todo? Muito legal. E o interessante é que através da forma lúdica, como ele se dá conta do meio para o final, muitas vezes, de que aquele é o processo dele, né? Ele está simulando o próprio processo. Não há a questão do julgamento do certo e do errado, se busca a solução, não se foca no problema, se foca na solução, né? E não tem a questão do julgamento e nem da culpabilidade. Não, eu não faço isso, eu não consigo fazer isso, meu setor não faz porque o outro setor não envia a informação como deveria. Então não tem esse jogo, não tem esse clima de culpabilidade nem de julgamento. Né? Eles estão buscando soluções para aquele processo lúdico ali, que depois a gente faz um paralelo e mostra estas soluções, como funcionariam no mundo real de vocês. Né? Bem bacana. Gurias, como é que foi o 2018 de vocês? O que a Ludus fez? Como é que foi essa experiência? E o 2019, as projeções, o que vocês estão esperando fazer? O que vão buscar? O que vão melhorar? O que vai ser a Ludus em 2019? Eu vejo assim, partindo então da primeira fala, né, lá de 2018, eu vejo que foi um ano de muito mais aprendizado. A gente, até muitas vezes aquilo que a gente ensina a respeito, dizendo assim, vamos planejar, vamos fazer todas as coisas, e todas as coisas que a gente vê que quanto mais a gente enxuga a etapa do planejamento e já entra no processo de ação, a gente teve resultados melhor. Então foi um ano com muitas ações, coisas que nós estávamos criando e testando e adaptando a questão de mercado. E eu acho que principalmente aprendendo a traduzir para o mercado o que é a Ludus. Porque essa questão, como é complexo, porque vem uma empresa assim e diz que vai fazer isso, mas como? Sai do tradicional. Então essa questão foi... E para 2019, realmente a gente tem essa questão, acho que de promoção muito mais forte a respeito de mercado, porque nós estamos junto muito mais com uma base mais solidificada, com muito mais experiências em fazer essa aproximação e conseguir ultrapassar esses bloqueios. Acho que isso faz com que a gente tenha agora 2019 uma ação bem mais forte. Para o mercado, né? Nos aguardem aí, que a gente vem com bastante novidade. Forte no mercado 2019. E com bastante parceria, né? Com certeza. 2018 eu diria que foi o período de sementes. Tanto sementes no sentido de mostrar para o mercado quem é a Ludus, qual é a identidade da Ludus. Claro que isso não acaba, né? Porque a Ludus, eu diria assim, nós não queremos estar prontas, no sentido de que nós estamos sempre nos remodelando, né? A gente está sempre observando esse mercado, a gente está sempre observando as tendências, a gente está sempre observando o movimento das empresas. Né? Fazendo essa ligação. Então, nós somos um processo altamente vivo. Né? Sempre repensando, sempre refletindo. Então, 2018, eu diria assim, foi um momento de sementes, tanto sementes da Ludus para o externo, quanto da Ludus para si mesmo. Muito legal.
O que a Ludus está fazendo para agregar valor no mundo, para melhorar a vida das pessoas? O que a Ludus está fazendo para... nós vamos ser a diferença no mercado, a diferença na vida daquele colaborador. O que a Ludus vai... Eu acho que a forma da Ludus por si, pela existência dela, o propósito dela, é exatamente fazer com que cada um dos colaboradores e a empresa como um todo consigam identificar, consigam fazer, sabe aquela necessidade que cada vez mais e está muito forte, que eu preciso um autoconhecimento. Sim. Então, quando a gente faz essa relação, autoconhecimento do teu papel, né, com o autoconhecimento da empresa, que é esses dois mergulhos, o mergulho do colaborador e o mergulho na própria empresa, nos processos, em todas essas questões. Então, eu acho que o maior propósito da Ludus é fazer esse diferencial para cada um dos colaboradores e para a empresa como um todo, porque as soluções elas vão vir no conjunto. E a Ludus vai mostrar o propósito do colaborador e da empresa juntos. Exato. Eu acho que essa chave que vocês estão fazendo, estão buscando, eu acho que isso é o grande diferencial. Porque a Ludus tem um propósito, e o propósito é encontrar o propósito do colaborador dentro da empresa como um todo, para que todo mundo saia ganhando. Eu acho que isso é um diferencial muito grande no mercado. Eu acho que isso vai fazer com que a empresa de vocês, com que o projeto de vocês tenha muito sucesso. E uma dica, qual é a dica que vocês dão para quem quer empreender? A dica que vocês dão para quem? Vocês são professoras, são mães, trabalham em outros projetos com a Ludus, e aí mesmo assim contam tempo para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das empresas. Qual é a grande sacada que vocês dão para quem quer começar um negócio, para quem tem medo? Qual é a grande dica aí da Ludus, da Elisa e da Fábio? Eu diria assim, a perninha ela treme. A perninha treme. A perninha treme. Até porque hoje, quando a gente fala em empresa, abrir uma empresa, a gente sabe que isso é um mix de conhecimentos, né, de informações. E nós não temos todo esse mix. Às vezes a gente olha até para o sujeito que se formou em administração e ele fica com essas mesmas dúvidas, né? Certo. Eu diria assim, abrace as pessoas certas, no sentido assim de que se abra para aquilo que tu não sabes, escute aquele que sabe, aprenda com ele e arrisque-se. E quando eu digo assim, por que nós ousamos arriscar? Por que nós não tínhamos saída, a não ser... eu digo assim que nós não escolhemos a Ludus nos escolheu e disse, vocês abrirão a Ludus, né? Eu digo que ela é muito mais forte do que nós. Porque nós nos sentimos com um compromisso até social de colocarmos essa nossa leitura, né? De como as coisas funcionam, de como o adulto aprende, do que já não cabia mais no mercado. Nós tínhamos essa necessidade de mostrar, era muito maior do que os nossos medos em relação a essa ideia do que seja ter uma empresa, né? Então eu digo assim, arrisque-se. Se vocês perceberem que o propósito é válido e que é até maior do que nós mesmos. Né? Muito legal, boa dica. Então, pessoal, fiquem ligados aí, acompanhem a Ludus, eu vou colocar as redes sociais delas aqui. Então tem site, tem muita coisa muito bacana. Se você tem uma empresa, se você quer abrir uma empresa, se você quer saber como é que a Ludus funciona, tem o site dela, vou colocar o link das meninas aqui. Fiquem ligados no próximo Mate com Finanças também. Forte abraço a todos. Tenham todos uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Feitoria, até mais. Isso aí. Tchau, tchau.